Um salve pra você, eu sou de Mendonça da Fluir, que bom que você tá aqui. Esse é um box-chave. Box-chave são vídeos em que alguém me manda uma pergunta e eu respondo ela aqui no canal para vocês terem acesso, para mais de uma pessoa ter acesso. Essa pergunta de hoje, não vou dizer quem mandou, porque é uma pergunta assim, muito, né? Existe Satanás? Então, depois da vinheta rodar, eu vou falar um pouco sobre isso. Bora lá? Vamos começar então. A pergunta de hoje veio daqui, veio do próprio YouTube e a pessoa me perguntou assim: existe Satanás? Ok. E aí, com base no seu conhecimento, com base no que você acredita, você acha que existe Satanás? Faz essa reflexão aí do seu lado. Você que tá aí do outro lado vendo meu vídeo. Existe ou não existe? Você acredita ou não acredita? Você tem medo ou não tem? Né? Me remeteu aqui a lembrança de eu tenho medo de escuro porque se eu ver uma alma penada, meu Deus do céu. Né? Eu ouço muito isso. Eu tenho medo de ver seres e tal. Não tem problema nenhum ver seres espirituais, não tem problema nenhum ver vultos. Não são assim, se você fizer um comando, eles vão se afastar de você, se você tiver com medo. Eles vão se afastar, é a tarefa deles. Eles respeitam muito mais vezes que o humano, que você fala, sai de perto e a pessoa continua. Mas eu quero que você entenda que a palavra Satanás, na verdade, é um nome dado para um ser só para causar ainda mais medo e terror. Mas no fundo existem obsessores. A representação, na verdade, de Satanás é uma figura estereotipada, em que você vai cada vez mais se apegando ao mundo de medo, de apego, de frustração, de dor, e é uma justificativa para alegar que Deus está ali numa batalha com ele. Mas Deus não está batalhando, eu sinto te dizer, o Criador de tudo que é não está em batalha nenhuma nesse momento. O que está acontecendo no plano espiritual é cada vez mais reflexões sobre a construção de um mundo melhor. Então, quando seres vêm e se despertam com mediunidade, crianças cristais, né, seres índicos vêm e se despertam, nós estamos cada vez mais transformando, se elevando. Assim como existem anjos, como existem seres, como existem seres desencarnados que ainda vagam, como existem nós mesmos, somos nosso próprio obsessor. Né? Às vezes eu sou o meu próprio obsessor, quando eu acho que a minha vida não tá boa porque todo mundo tá contra mim. Eu sou meu próprio obsessor. Não tem ninguém contra mim, não tem ninguém fazendo nada assim, sabe? Não tem ninguém tentando me atrapalhar. Mas eu criei essa posição. Quando eu mudo e compreendo que eu estou rodeada de pessoas que querem me ajudar, eu mudo a minha vibração e naturalmente as pessoas ao meu redor começam a me ajudar. Tudo depende do seu ponto de vista sobre a coisa. Eu não acredito que exista Satanás, eu acredito que existam obsessores, seres, né? Não acredito que exista essa fonte, assim, é só um estereotipo. Em que eu olho para o outro e desaprovo o que o outro faz. E aí eu preciso de uma justificativa, um discurso de ódio. E eu uso essa afirmação aqui. Mas foi criado, na verdade, por conta de partes da Bíblia que justificam isso. Okay? Então a Bíblia fala muito sobre essa leitura, né, da representação de Satanás. Mas entenda, a Bíblia ela foi criada e escrita por homens, como nós, como eu, como você, contando uma história. Então, quantas vezes você conta uma história sobre uma situação e você aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, ainda mais se for sobre você? Quantas vezes você tem receio ou medo de falar toda a verdade? Para mim, discursos de ódio são só, essa representação de Satanás é só um discurso de ódio de padrões mentais negativos. Né? A busca aqui de conectar vibrações baixas. E ao mesmo tempo são criações nossas internas. A gente está no escuro, não tem nada, né? Só tem os objetos, mas a nossa mente projeta sombra. E aí eu tenho medo da sombra, porque a sombra me traz medo. Pode ser um ser ali tentando me buscar ou alguma coisa. Mas quem criou isso antes de você criar essa projeção mental, essa criação mental? Foi às vezes a sua mãe falando que cantando uma música, cuidado que a cuca te pega. Foi a sua mãe falando que você não pode sair à noite porque para te proteger, mas na verdade estava te trazendo medo. Foi uma brincadeira sem graça em que às vezes a mãe e o pai colocam cuidado com o cara do saco, cuidado com o monstro do lago, enfim. Né? No meu caso, na infância, eu nunca passei por essa projeção de medo. Okay? Então eu nunca vivenciei nenhuma experiência que me falaram que eu não podia fazer tal coisa, porque senão o bicho ia me pegar, o bicho papão, algo do tipo.
Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita liberdade para buscar as coisas e eu via seres e o tempo todo eu ouvia assim: "Ah, é ruim, cuidado com isso, você não pode ir tão fundo assim, senão você não consegue voltar". Então, tem sempre uma leitura no meu próprio campo, na minha aura e nas minhas crenças, de que eu tenho que tomar cuidado para não esquecer muito da matéria, para não ficar muito no plano espiritual, enxergando coisas, sentindo a intuição, ativando os meus poderes espirituais e a minha própria sabedoria aqui, energética e física, e esquecer de aterrar, que é trazer o conhecimento para cá. Tanto que a decisão de compartilhar vídeos no YouTube aqui para vocês foi por causa disso. Muito saber, mas onde eu vou compartilhar isso? Onde eu vou ajudar outras pessoas a se conectarem comigo, já que eu preciso ter essa missão de ensinar nesse plano de vida terreno. Então, não acredito que existe Satanás, eu acredito que existem projeções de obsessores, ou seja, eu crio essas projeções porque faz bem. Uma vez um mestre meu, que eu admiro muito, que é um monge, ele me deu uma aula e ele falou comigo assim, ele contou essa história pra mim e eu fiquei bem intrigada com ela. Ele falou assim, imagina, assim, eu vou contar a história, mas assim, do meu jeito, pessoal, então ela é muito mais elaborada do que isso, essa história é minha. Então ele estava me contando, eu falei assim, na verdade eu fui lá, né, conversar com esse meu mestre, e aí eu falei assim, eu tô decepcionada, as pessoas não me escutam, nada que eu falo tá sendo ouvido no mundo, eu tô muito triste com o meu pai, eu tava numa época muito triste com o meu pai, pelo jeito dele, mas a gente tem um objetivo de querer mudar o outro, né, nós, racionalmente, achamos que a gente tem que mudar o outro, isso é um padrão da mente. E aí, ele foi me contar essa história e eu fico assim, eu sempre fico refletindo sobre ela, sobre como eu estou seguindo a minha própria vida. E a história é da seguinte forma: um homem estava andando, caminhando, e aí de repente ele chegou debaixo de uma árvore, que acreditava ser a árvore da sabedoria. E aí ele chegou na árvore cansado, exausto, estava caminhando há muitos dias sem água, e ele pediu, após encostar nessa árvore, eu podia tanto receber água. E aí, de repente, quando ele piscou o olho, se manifestou do lado dele aqui uma garrafa d'água. E ele bebeu água, eu preciso de mais água. E aí se manifestou água, 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 água. E ele pôde beber água de uma forma segura. E aí depois ele falou, nossa, eu tô com muita fome agora. E aí veio vários alimentos, e tinha fruta, legumes, vários alimentos que ele desejava, e tudo que ele ia pensando começou a acontecer, começou a se materializar na frente dele. E aí depois ele falou, agora eu quero festejar, porque eu tô feliz, tô saciado, e aí ele pediu vinho, e bebeu vinho. E aí depois de beber vinho, e depois de comer, depois de saciar a sede, ele começou a pensar que talvez alguém na verdade estivesse fazendo isso com ele, porque ele deveria morrer e alguém a qualquer momento chegaria e tentaria matar ele. E aí ele começou a ver vultos e seres vindo na direção dele ruins, negativos. E aí ele teve tanto medo que ele imaginou que esse mesmo ser que estava vindo atrás dele ia matar ele. E foi o que aconteceu. O que que tá por trás dessa historinha super rápida aqui que eu contei, né? Qual é a moral da história, digamos assim? A mente desse rapaz dessa história, vamos colocar como um rapaz, é que criou isso tudo. Ele recebeu água, ele recebeu a fartura, mas ele também recebeu uma fartura negativa, né? O escassez, em que ele acha que tem alguém perseguindo ele, que é uma mentira, porque a mente dele começou a criar. Tá tudo muito bom, tem alguma coisa errada. Você já sentiu isso? Tá tudo muito bom, tem alguma coisa errada. Nossa, agora que eu tô no meu melhor momento, a Brené Brown, ela falou assim, numa palestra que eu assisti dela. Quando eu tô no meu melhor momento da vida, eu fico pensando assim, ok, cadê a parte trágica? Cadê o trágico? Nós, com a nossa mente, criamos nossas próprias caricaturas e somos nós mesmos, espelhos, fantasmas. Existe obsessores? Existe. Eles existem, eles estão vagando entre a gente, mas eles, na verdade, só absorvem quem dá acesso a eles. Da mesma forma é a sua mente. A sua mente cria uma briga interna com você mesmo. A sua mente fica dizendo, ih, cadê a parte trágica agora da vida? Porque tu tá muito perfeito, tá muito bom isso daqui, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, abre mão um pouco desse estereotipo de Satanás e entende que não. Não, não é só sobre isso. Existem seres espirituais no plano que são positivos, existem seres que são vagantes negativos, mas tudo faz parte da jornada. Os seres espirituais, eles são muito mais obedientes. Às vezes você faz um comando, né? Saia de perto de mim, e eles saem. Mas o humano, você fala assim, sai de perto de mim. O humano fica falando, porque você quer brigar, não sei o quê, e começa uma briga, uma intriga por causa de um comentário. Onde criou isso? Na mente.
Foi um padrão mental nosso, entende? É uma justificativa para um discurso de ódio, de raiva, de medo dentro da população. Da mesma forma, quando você clica na televisão e assiste um monte de porcaria, um monte de notícia só ruim, você está criando um discurso de ódio para sua própria mente e ela vai criar. Ela vai tentar justificar isso alegando que não é Deus, né? Mas outros seres que deveriam ter o mesmo poder que Deus. E aí o desafio aqui nesse momento que eu te convido é refletir justamente sobre isso. O quanto você dá de importância para isso. Estuda um pouco, aperfeiçoa um pouco e toma conhecimento que é a mente humana do homem que é responsável por tudo isso, no fundo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, né? E aí agora vocês já sabem que são só, na verdade, projeções mentais na grande maioria. E que você possa usar esse saber da melhor forma possível daqui em diante. Eu sou Di Mendonça da Eflui, foi um prazer ter você aqui. Espero você no nosso box chave, no próximo. E aí, se tiver, manda sua dúvida que eu respondo sem problema nenhum. Às vezes ela é escolhida para o próximo vídeo. Muita luz, muita paz. Namastê.